Eu acho assim, a fonte neutra não existe. Não existe o bonzinho. Todo mundo que te passa informação tem um interesse. Ela tem uma expectativa imediata, de médio prazo, futura. Ela tem uma expectativa que pode ser em relação ao próprio jornalista ou em relação a como aquela informação vai chegar ao público. Às vezes é um interesse pessoal, às vezes é um interesse comunitário, às vezes é um interesse de ferrar com alguém. O fato da pessoa ter interesse, isso não significa que ela não seja uma ótima fonte. O que o bom jornalista faz é filtrar esses interesses, é saber se o interesse de quem passa ele é convergente com o interesse público. Ou perguntar logo de saída, tudo bem, mas qual é o seu interesse nisso? Por que você está me contando isso? Se a pessoa é honesta e você vê que aquilo tem nexo, você já fica mais tranquilo, você já identifica de saída qual é o jogo. Porque às vezes o fato não basta ser verdadeiro. Muitas vezes as pessoas te falam coisas que, a não ser que seja uma fonte muito vagabunda, a pessoa vai te falar uma coisa verdadeira. Mas ela pode colocar fora do contexto, ela pode colocar de uma maneira muito unilateral. Se você não ouve o outro lado, o fato é verdadeiro, mas ela te contou 10% da história. Os 90% da história mudaram a história se você for atrás. Todo mundo mente. Todo mundo mente. E quando não mente, omite. Você precisa ouvir as mentiras também. Porque é do conjunto daquilo que você escuta que você vai conseguir extrair alguma coisa que honestamente faça sentido para você. Eu tenho que conversar com o que vem me contar a notícia e com aquele que corre para não contar a notícia. Nosso desafio é de ter os dois lados e conseguir contar o enredo mais próximo da realidade possível. Fonte não é amigo, amigo não é fonte. E isso precisa estar muito bem claro, porque em algum momento os interesses vão se separar. Se eles não se separarem, tem alguma coisa muito errada. É claro que há a dor e a delícia dessa proximidade. A delícia é que certamente você vai saber coisas que certamente não saberia se não tivesse a relação pessoal. Mas eu prefiro pagar o preço de não ter a relação pessoal. Porque é muito difícil, depois que você estabelece uma relação pessoal com a fonte, conseguir distinguir a qualidade real da informação que aquela fonte te passa. E o jornalista, quando ele sai de casa, ele não sabe fazer amigos. Eu já tenho os meus amigos. Numa entrevista, eu não estou fazendo amigos, eu não estou preocupado em ser amigo de ninguém. A entrevista tem que ser necessariamente, obrigatoriamente, um instrumento de prospecção da realidade e não de congratulação. A chance de uma entrevista congratulatória produzir uma informação relevante é 0 vezes 0 multiplicado por 0 ao cubo, ou seja, 0. A outra coisa importante, eu acho que é você cultivar o leque mais plural e amplo possível de fontes que você conseguir. Jornalista tem que ser uma pessoa bem informada. O que é uma pessoa bem informada? Uma pessoa que fala com, se você cobre política, com todas as fontes de todos os partidos, de todo o espectro da política. Não vai falar só com a esquerda, só com a direita. Eu sigo um princípio. Se o diabo aparecer, converse com o diabo. Tudo depende do acordo que você faz com o diabo. O resto você consegue notícia conquistando confiança das pessoas. Ou seja, você conseguindo transformar uma pessoa com quem você se encontra em sua fonte. Ela tem que confiar em você, tem que saber que você é uma pessoa correta, que você vai fazer acordos e quando você fizer algum acordo, você vai cumprir esses acordos. Agora, a fonte não é tomar lá da cá. Eu acho que não é assim. Olha, poupa aí, publica isso, publica aquilo. Acho que a regra básica é eu publico o que me interessa e pergunto o que acho que devo perguntar. Cedo eu entendi que a informação de político é uma informação viciada pelo interesse dele, por menos que ele faça isso intencionalmente. Mas ele não trai o seu interesse, que não é o meu. Que eu não sei se é de quem vai ler aquilo que eu vou escrever. O caro leitor não poderá ser mais abusado.